Fala pessoal, aqui é a Renan falando, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar aqui, falar um pouco do que eu vim fazer aqui. A gente vai passar aí os próximos 10, 15 minutos batendo um papo. Basicamente, eu sou formado em administração, trabalho mais de 10 anos na área de consultoria, principalmente fazendo toda a parte de análise de dados em grandes empresas. Identificamos há algum tempo atrás uma necessidade quando a gente vai procurar cursos ou qualquer coisa do tipo, né? Vídeo no YouTube. Hoje em dia a gente, pelo menos eu procuro tudo no YouTube, me responde todas as minhas perguntas, YouTube e Google. E normalmente a gente vai buscar alguma coisa relacionada com dados, a gente sempre cai na mesma coisa, que é, pô, como fazer, sei lá, o dado no SQL, no Power BI, no ClickSense. E não é essa a ideia do nosso bate-papo aqui. Hoje a gente está muito focado em como que a gente ajuda líderes, então líderes de marketing, de finanças, da área de clientes, etc., a pensar em dados, em análise de dados. Então a gente nasce com esse propósito de como pensar nessa análise de dados como um todo e menos preocupado em pô, como fazer isso no Excel, como fazer isso no Power BI. Então o objetivo do papo de hoje é justamente a gente construir essa metodologia, esse método de como a gente desenvolve a análise de dados, tá? Para a gente começar um pouco, eu gosto de falar um pouco do framework do GrowFi, tá? A gente já existe há algum tempo, mas eu gosto de mostrar sempre esse frame principal, que é bem simples, composto por 5 passos. Basicamente, a gente sempre começa, e aqui é fundamental esse ponto aqui, falando do contexto. Normalmente a gente faz assessments, a gente conversa com o contexto que está inserido. Como eu sou, na minha profissão, sempre estou do lado de fora, né? Eu chego numa empresa para analisar, eu preciso principalmente entender tudo que está envolto daquele produto, daquela empresa, etc. Mas mesmo quando você está inserido naquele problema, isso é importante porque você sai um pouco desse chapéu de estar dentro do problema para olhar ele de alguma maneira de fora desse problema, né? Então a gente traz aqui uma análise qualitativa para entender um pouco do negócio, do produto, o comportamento desse produto, do cliente. Então eu começo a análise de dados principalmente entendendo o entorno. Tá, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Quais são os principais problemas que eu posso identificar de alguma maneira, ainda de maneira qualitativa, e, inclusive entendendo o que eu posso ajudar e quais são as hipóteses que eu consigo levantar a partir daquilo. Ainda na base do feeling mesmo, porque o feeling muitas vezes traz muitas verdades. Então, antes de qualquer análise de dados, a gente começa sempre com a parte qualitativa, tá? O segundo ponto, obviamente, a gente vai começar a levantar algumas dúvidas que eu quero investigar, algumas hipóteses. Esse aqui é um dos pontos fundamentais, porque dado que eu entendi lá atrás como que, beleza, eu estou aqui nesse mundo aqui, quais são os problemas que eu identifiquei, o que eu estou tateando aqui, pô, eu vou levantar algumas dúvidas que eu quero investigar mais profundamente, que o dado vai conseguir trazer isso para mim de maneira direta. O terceiro ponto é, beleza, dado que eu sei esses dois principais pontos, quais são as análises que eu quero fazer? Pô, o que eu quero extrair como resultado? Afinal de contas, não adianta nada eu fazer uma análise sem saber para onde que eu estou indo, porque, porra, a gente pode acabar em problemas que eu vejo o tempo todo, que é em conclusões completamente erradas com base em dados que não fazem sentido nenhum. Então é importante eu entender essa questão. Eu gosto de brincar que fazer aquela comparação do ditado antigo, né? Pô, o cara faz a comparação entre, pô, alienígenas são verdes, alfaces são verdes, logo alienígenas são compostos de alface. Não tem sentido nenhum nessa análise, então a gente sempre, eu gosto de fazer o contexto, entender o entorno e aí sim entrar de fato nessa questão dos dados. Tá? Com os dados realizados, aí sim eu vou buscar as respostas do que aquele dado está trazendo para mim. Então aí eu vou buscar alguns insights, o que aquele dado está se apresentando e para onde que aquele dado está me levando, qual o caminho que eu preciso para resolver aquele problema que eu investiguei desde o início desse estudo. E aí sim eu chego no quinto ponto, que é beleza, dado que eu tenho todo esse arcabouço de coisas que eu acabei de montar, eu tenho algumas recomendações, eu tenho alguns caminhos básicos que eu preciso seguir aqui para conseguir evoluir e, de alguma maneira, confirmar essas teses e hipóteses que eu acabei de construir. Então eu vou caminhando aqui de alguma maneira com as análises para mostrar para vocês qual que é o racional que a gente segue. Então, esse é o ponto mais importante desse nosso bate-papo aqui, tá? E aí depois eu quero ouvir vocês com mais profundidade, se tem alguma dúvida, se ficou algum ponto, porque eu acho que é legal de a gente ir trocando essa ideia na linha do tempo, tá? Então, só para contextualizar aqui, vocês lembram que o meu primeiro passo eu estava falando justamente de como que eu começo a entender esse entorno do que eu vou analisar, né? Então, eu sempre olho para dois pontos principais. Visão qualitativa, visão quantitativa. Na visão qualitativa, basicamente, eu vou entender esse entorno, como eu tenho dito desde o início.
quais são os objetivos, as hipóteses pré-estabelecidas de alguma maneira. Muitas vezes a própria empresa, as próprias pessoas que estão envolvidas nesse problema, elas entendem já um pouco o que pode estar causando a minha dor principal. Então, pô, vou até para trazer um pouco aqui do case que a gente vai estudar, né? Pô, eu tenho uma dor de churn, pô, tem muito cancelamento, o cliente está saindo da minha base. Quais são esses o que está levando esse cliente a cancelar? Pô, normalmente eu tenho alguma tese. O cara está com algum problema, ele não está gostando do produto, esse cara não está utilizando o produto da maneira que deveria, ou no limite o meu preço está muito caro, não estou entregando aquela proposta de valor que eu prometi. Então tem uma série de hipóteses que eu começo a levantar nesse momento aqui, e ainda sem ver dado nenhum, sem ver nenhuma pesquisa de satisfação, sem ver nenhum motivo de churn lá. Então, ainda conversando inicialmente com as pessoas, ou olhando ainda para o próprio umbigo, eu já consigo capturar uma série de coisas que podem ser verdadeiras. Então, até nesse exemplo que eu vou dar aqui, é de uma empresa de seguro, por exemplo, só para a gente tangibilizar, tá? Não, nada muito formal, mas só para a gente tangibilizar, uma empresa de seguro tem um produto naturalmente de recorrência, você paga todo mês para ter esse seguro, então chega em algum momento que esse cara precisa ver valor naquilo. Até eu gosto de citar um case principal da Porto Seguro, por exemplo, que todo mundo hoje em dia, quando vai pensar em seguro de carro, pensa na Porto Seguro. Então eles conseguiram se posicionar de alguma maneira que, apesar de ser um produto que o momento da verdade dele é uma situação ruim, né? Você bate o carro, você é roubado, alguma coisa do tipo, ele conseguiu trazer para uma pegada onde você quer aquele produto porque você sabe que ele é o melhor. Então, pô, porque como que ele faz isso? Trazendo a questão da utilização do produto. Então ele traz lá a questão do encanador ou do eletricista, como que ele pode te ajudar na sua casa, ou no limite até no seu carro, que acaba agregando um benefício adicional no produto. Então eu gosto de ver esse contexto de entorno, porque isso acaba justificando muito quando a gente vai olhar para os dados. Os dados só traduzem a realidade, que no final do dia é uma análise qualitativa. E por fim, obviamente, eu vou olhar toda a visão quantitativa. Então, nessa sequência, eu vou olhar para todo esse contexto estabelecido, das hipóteses levantadas, e aí eu vou trazer quais visões de análise que eu quero dar e quais caminhos, obviamente, para resolver esse ponto que a gente identificou. Quando eu olho para a visão qualitativa, então tem alguns pontos que eu gosto sempre de endereçar, né? Os principais aspectos aqui para fazer análise de dados. Nesse aspecto aqui de um produto de seguro, então tem algumas coisas aqui que eu preciso me perguntar e fazer perguntas para começar a entender o contexto. Obviamente que aqui é um pequeno exemplo, eu faço muito mais perguntas, mas só para a gente tangibilizar aqui o nosso bate-papo. Então, quais são os principais dores do cenário analisado? Então, eu vou buscar um pouco do que está doendo de fato, qual é a causa raiz dessas dores. Qual é o comportamento da base, qual é o comportamento dos produtos ou do produto analisado, e quais são os melhores clientes e qual é o comportamento desses caras. Por que eu gosto sempre de olhar para os melhores clientes? Porque esses caras vão me dizer muito o meu caminho. Então, esse cara identificou algum ponto que fez ele valorizar o que eu estou entregando. O que fez esse cara valorizar? E a partir disso eu desdobro até a última linha do pior cliente, entre aspas, para eu falar, beleza, como é que eu transformo esse meu pior cliente no melhor cliente? Porque esse cara percorreu um caminho muito top para estar aqui nessa posição. Então eu preciso trazer esse cara para a mesma realidade, saca? E principalmente quais são os insights, as dúvidas, o que eu quero de alguma maneira investigar, né? Então eu trago aqui algumas respostas só para a gente tangibilizar. Então, quais são as principais dores? Eu vou colocar uma dor principal que é essa questão do churn. Então eu tenho uma queda ali da base de clientes, eu tenho um alto índice de churn. Qual que é o comportamento da base em si? Pô, tem uma queda no índice de utilização do produto. Então eu já começo a achar uma primeira correlação aqui. Eu tenho um alto índice de churn e eu tenho uma queda na utilização do produto. Então me parece que essas duas coisas podem me levar para uma conclusão óbvia. Então, se o cara não utiliza, ele não vê valor, ele cancela, ele para de pagar aquilo. Especialmente falando de um produto de recorrência, né? Então imagina que você tem lá a Netflix, você paga todo mês 50, 35, 40 reais, e em algum momento você para de utilizar, você nunca mais entra na Netflix, não assiste nenhuma série, você vai falar, pô, por que eu estou pagando isso? Vou lá e cancelo. Então a própria Netflix ou a Prime Video, qualquer um desses streamings, eles vão fazer movimentos para ir buscar uma solução para você continuar pagando, porque esse é o modelo de negócio deles, né? Qual que é o comportamento do produto, né, analisado? Então esse produto é um produto seguro com comportamento de declínio no mercado. Então
isso me traz para outras dúvidas que eu quero investigar, inclusive, e aí a gente vai investigar nesses próximos bate-papos que a gente tem. Por exemplo, é um produto que talvez ele já está em declínio e, portanto, eu preciso descontinuar esse cara, ele está deixando de dar rentabilidade, ou normalmente eu preciso remodelar esse cara, eu preciso dar uma outra roupagem para ele para oferecer esse benefício adicional. Então, são coisas que, de alguma maneira, eu vou ter que investigar. Quais são os meus melhores clientes? Então, clientes que mais utilizam, têm mais tempo de casa e possuem comportamento de recompra. Então, eu estou imaginando que são os meus melhores clientes. Eu vou investigar isso para, de fato, ver se é verdade. E, principalmente, quais são os insights e as ações sugeridas? Eu tenho sempre um cenário onde eu gosto de ir para hipóteses, que é que todo mundo fala, mas eu gosto mais de uma pegada de dúvidas a investigar. Tem coisas que eu quero investigar. O que é dúvida? Apesar de eu ter um senso de que aquilo é uma realidade, é uma hipótese real, eu gosto sempre de trazer enquanto dúvida, porque isso me ajuda a ir perseguir a resposta em cima dessa dúvida. Então, eu tenho três principais dúvidas hoje aqui. A primeira delas é, com baixa utilização, os clientes não percebem valor e cancelam? Essa é uma primeira dúvida, uma hipótese de baixo índice de utilização, alto índice de churn. Então, quando eu olho para isso, me parece fazer sentido. Os clientes mais fiéis possuem maior comportamento de utilização? Isso é uma coisa para investigar. Porque se eu estou dizendo que quanto menor a utilização, maior é o churn, então o contrário é verdadeiro. Quanto maior a utilização, menor o churn. No limite, mais tempo esse cara fica comigo, mais ele compra comigo, mais ele se torna um cliente fiel. Então eu preciso investigar isso de alguma maneira. E por fim, o produto de fato está obsoleto e necessita de evolução? Então esse é um ponto também que eu quero investigar. Eu gosto desses joinhas, do nada aparece aqui, eu adoro essas coisas. E aí o produto, eu preciso investigar também um pouco desse produto, para ver se esse comportamento de fato é uma coisa que está se confirmando. Eu preciso buscar alternativas, se esse for o caso, para ou criar um novo produto de substituição, ou melhorar o produto atual, melhorar a usabilidade, porque pode ser que esse problema de utilização pode estar relacionado com uma série de coisas, dentre elas a usabilidade, então isso aqui vai se tornar uma outra rodada de análise que eu vou ter que fazer, mas nesse primeiro momento vamos começar com o básico, né? Então, dado que eu tenho essas três hipóteses, essas três dúvidas a investigar, eu tenho algumas análises bem básicas para começar a fazer, né? Então, quando eu estou falando de baixa utilização e os clientes não percebem, eu preciso de duas análises principais. Clusterizar o cliente primeiro, porque senão eu vou só olhar a utilização, não sei se aquela utilização ela é boa ou ruim, então vamos dizer que dá sei lá, 30% da minha base utiliza. Isso é bom? Isso é ruim? Isso não me dá resposta nenhuma. Então a primeira coisa que eu faço é, vamos clusterizar esses caras em um monte de caixinhas, mesmo que uma caixinha mais básica possível, e a partir dessa clusterização eu vou entender, pô, esse cluster que é o mais top que eu considero, ele está se comportando dessa maneira. E esse é o pior, ele está se comportando de outra maneira. Então, a partir daí, eu começo a entender um pouco mais. Com essa clusterização realizada, aí sim eu vou olhar a utilização, porque os meus melhores clientes vão me dizer o que é bom em termos de utilização. O segundo ponto é, os clientes mais fiéis possuem comportamento de utilização, e aí eu vou olhar para o comportamento. Vamos ver, olhando para os clusters, como que está esse comportamento de utilização. E por fim, o produto é de fato, né, obsoleto, necessita de evolução, eu vou olhar o comportamento de produto, vou olhar o comportamento de base, para ver se de fato eu preciso evoluir em termos de produto. Então eu vou trazer aqui uma primeira de cara, uma primeira análise para vocês. Uma análise que eu gosto muito de fazer, e em um outro momento eu vou explicar no detalhe como fazer essa análise. Mas basicamente eu faço uma análise de quartis. Então o que é uma análise de quartis? Até para tangibilizar, né, porque é uma coisa meio maluca. Basicamente eu pego 100% da minha base, então vamos dizer lá que eu tenho, lá, nesse caso aqui do exemplo, 109 mil clientes, quase 110 mil clientes, e eu ranqueio esses caras do maior para o menor em termos de grana. Então, quanto que ele deixa de grana na casa? Essa análise ela pode ser feita e ela até funciona melhor quando eu estou olhando para a rentabilidade. Nesse caso específico aqui, eu vou olhar para a receita, mas rentabilidade é o melhor dos casos, porque a rentabilidade vai me dizer melhor como é que está essa minha relação com esse cara, quanto que esse cara tem deixado de grana na realidade comigo, né? E no final do dia é o que mais importa, quanto que esse cara deixa de grana na casa. Então, dado que eu ranqueei esse 109, 110 mil clientes aqui, eu vou lá e divido ele em 4 clusters. Então, por isso que é quartis. 4 quartis com número igual de clientes. Então, cada quartil, do primeiro ao quarto quartil, tem 27 mil e pouquinhos clientes. CPFs únicos aqui. E quando eu olho para isso, eu vou criar 100 barrinhas aqui, são essas barrinhas aqui, que é cada
uma dessas barrinhas é 1% da base. Então são 2.000 e poucos clientes, né, nesse caso aqui. Não, desculpa, vai ser 1.009 clientes, mais ou menos, né? Isso, 1.097, está aqui. 1.097 clientes para cada barrinha dessa. Quando eu faço isso, eu consigo identificar que os primeiros 1.097 clientes, eles vão me trazer um valor de grana muito substancial. E isso vai caindo na linha do tempo. Então, aqui na evolução da análise. Então, o último percentil aqui, o percentil de número 100, ele vai me trazer o menos de grana possível, o menor número de grana possível. Porque é assim que a gente organiza os clientes. Por que eu faço assim? Porque eu começo a entender que esse brother aqui do início, esse cara me traz muita grana, esse cara que eu tenho que abraçar, dar beijo na boca dele, e esse último cara aqui, muitas vezes, em última análise, aí é um outro assunto, eu nem vou querer esse cara, porque não vale a pena ter ele na casa. Mas isso é uma coisa que depois a gente vai analisar. Quando eu olho para cá, eu consigo já clusterizar esses caras. Então eu sei que no primeiro quartil está a minha gama de clientes mais top. Quando eu olho para essa gama de clientes mais top, é meio como eu acabei de dizer. Pô, preciso dar um beijo na boca desse cara, abraçar, tratar ele muito bem, dar presente, etc. Porque esse cara me traz muita grana. Esse cara basicamente mantém a minha empresa, o meu produto de pé. E aí eu consigo entender que do primeiro ao quarto quartil, eu já clusterizei em quatro, pelo menos em quatro clusters, como que é o comportamento desses caras. Quando eu vou olhar para o número, eu vejo aqui que na receita, 51% da minha receita está no primeiro quartil, então 373 quase milhões, 24% está no segundo quartil, 18% está no terceiro quartil e só 6% está no quarto quartil. Então, acabei de identificar onde que estão os meus clientes mais legais e mais fiéis. Inclusive, quando eu olho para tempo de permanência, na teoria, e isso se confirma, e especificamente nessa análise se confirma, sempre está nesse primeiro quartil os caras mais fiéis, os caras que mais consomem, etc. Para se ter uma ideia, o ticket médio, ou seja, quanto que esse cara deixou de grana na casa no período analisado, é de 6,6 mil reais em média por cliente. Quando eu olho para o primeiro quartil, é o dobro, 13,6. Então, um pouco mais do dobro, né? Então esse cara deixou muita grana em relação à média da população aqui que eu estou analisando. Ao passo que o primeiro quartil deixou um quinto, um sexto dessa grana. R$ 1.600 de ticket médio. Então perceba, esse cara pode ser que ele esteja nesse lugar por vários motivos. Ou porque de fato ele não está consumindo muito, ou porque o produto dele ainda está no momento inicial, esse cara acabou de entrar na casa, mas a realidade é que esse cara aqui está muito mais tempo de casa e ele está deixando muito mais dinheiro. Então eu já consigo entender que esse cara é muito importante. Para vocês terem noção, quando eu falo lá do primeiro percentil, eu estou falando de 37,8 milhões só no primeiro percentil, ou seja, 5% da minha receita total está só nesses 1.000 clientes, só em 1% da minha base. Já está me trazendo aqui uma receita substancial de 5%. Então, de novo, eu preciso entender o que esse cara está fazendo de certo. E aí eu vou falar, beleza, então eu acabei de clusterizar e entender que tem uma gama de clientes aqui que é muito legal, que eu valorizo muito. Como é que esse cara se comporta na vida real? Então, um dado inicial, eu sei que a minha base tem 21,7% de churn. Vamos analisar como é que está cada um desses clusters? E aí que é a mágica acontecendo dos dados. Quando eu olho para o primeiro quartil, esse primeiro quartil tem 4% de churn. Animal. Esse cara quase não sai da casa, tem um número de churn super legal analisado, 4%, eu consigo. O churn sempre vai acontecer, não tem como manter 100% da minha base, então eu tenho, especialmente quando eu estou comparando com a média da minha população de 21,7% de churn, o primeiro quartil tem 4% de churn. Então, porra, esses caras são foda. No primeiro quartil, quando eu olho para a utilização, tenho 94% da minha base utiliza. Isso já me diz uma coisa, esses caras são muito top, não é por qualquer motivo. Eles deixam o dinheiro na casa porque eles utilizam, eles veem valor. Então, pô, aquela minha primeira hipótese se confirmou. Ao passo que quando eu olho para o último quartil, já vou até pular o segundo e o terceiro, 44% da base utiliza e 58% de churn. Então, está confirmado aquela minha hipótese também que a utilização está relacionada com churn. Quanto maior a utilização, menor o churn, quase que uma escadinha. Então, cara, primeira ação, vamos atacar esses caras para esses caras utilizarem bem o valor do produto. Beleza. Segundo ponto, que aí eu fui investigar um pouco mais isso para entender. Pô, de fato isso está fazendo sentido? Vamos dar um zoom nos clientes que utilizaram e nos clientes que não utilizaram para ver o churn específico deles, ignorando lá a questão dos clusters. Então eu tenho aqui uma base, 77% da minha base utiliza o produto. E 22,8% não utiliza. Quando eu olho aqui o churn desses caras que não utilizam é 40%.
e ao passo que os caras que utilizam é de 16%, olhando a base total, tá? Você vai lembrar que a minha média era 21%. Então, cara, o que está puxando o meu churn muito para cima é justamente os caras que não utilizam. Então, por mais que esse cara, em termos de rentabilidade, naturalmente, ele vai deixar mais grana, proporcional, né? Não necessariamente em termos de valor absoluto, mas proporcional ele vai deixar mais grana, porque afinal de contas ele comprou e não utilizou, ou seja, não teve custo de carregamento ali, não teve custo. Esse cara não vale a pena para mim porque o LTV dele é baixíssimo, ele vai embora rápido. Então eu preciso fazer essa base utilizar. Porque no final do dia é mais de 2 vezes maior o churn dos caras que não utilizam. Então aqui para mim está o recado principal da análise. Eu já identifiquei o que está acontecendo com o meu produto. Eu já identifiquei que eu preciso atuar nele de alguma maneira. Então aqui, para finalizar, a gente vai por uma pegada de, beleza, lembra lá dos meus 5 passos? Eu concluí 4 deles. Eu vou chegar no último que é, pô, beleza, o que eu preciso fazer para, de alguma maneira, endereçar as ações dos insights que eu colhi aqui, mesmo que inicialmente, né? Então, pô, o número 1 deles é, os clientes mais fiéis são aqueles que mais utilizam o produto, portanto, os que veem o valor do produto. Esse é o meu primeiro insight. O segundo insight é, quanto maior a utilização, menor o churn. Logo, a gente está falando de um produto pautado em utilização. Se o meu produto, se os caras não utilizarem o meu produto, eles não veem valor, logo eles vão embora. Meu LTV é pequeno. Então eu preciso fazer esse cara utilizar. Não adianta ficar brincando aqui de rentabilidade, pô, que ótimo que esse cara não está utilizando, eu preciso fazer esse cara utilizar, senão não faz sentido. Então eu preciso de 3 pontos fundamentais. Um é fomenta a utilização. Esse cara entrou na casa, a partir do momento que ele bateu o break-even dele enquanto produto, eu preciso falar com ele para falar, meu, usa aqui meu produto, que ele é super legal, tem uma série de benefícios, olha o que você pode fazer com o meu produto. Então, aí você pode fazer um desdobramento muito grande só em cima disso. Falando de UX, falando de regra de relacionamento, falando de comunicação, transação, relacionamento. Então, cara, eu posso fazer tanta coisa aqui no digital, no analógico, entrar em contato com esse cara por WhatsApp. Então, aqui, só aqui já tem uma série de ações que eu preciso atingir, especialmente um tipo de cara, que são os caras, que é o segundo ponto aqui, com propensão ao churn. A gente já identificou uma primeira premissa de churn, que é a utilização. Obviamente que se eu for olhar mais profundamente para o churn, eu vou identificar outras premissas que levam esse cara a cancelar, não só a utilização, porque vocês vão lembrar no número que teve cara que utilizou e mesmo assim churneou. Então eu preciso identificar quais são as premissas que fizeram esse cara churnear. Mas olhando para onde está mais doendo, que são os caras que não utilizam, eu já sei que eu tenho uma propensão ali quando o cara não utiliza de churn. Então eu preciso atuar especificamente nesses caras, identificar essa premissa de caras que não estão utilizando ter pelo menos 2 vezes mais chances de churnear, então eu preciso me aproximar desses caras em termos de relacionamento e fazer de alguma maneira eles utilizarem. E por fim, estruturar um modelo de política de retenção. Esse é o básico. Me parece aqui, olhando de maneira fria, que não tem muita política de retenção, afinal de contas, 21,7% de churn. Então eu preciso atuar também com isso. Como que eu estruturo isso? Pô, posso fazer um monte de coisa, treinar meu time para quando o cara falar um motivo de cancelamento, eu desdobrar isso numa ação. Então tem uma série de coisas também a fazer. Então, de maneira rápida, só para explicar um pouco do racional, é essa a metodologia que a gente utiliza. Nos próximos pontos, nos próximos vídeos, a gente vai explorar bastante a questão de como fazer a análise de quartis, como que eu posso desdobrar essa questão da propensão de clientes, que eu acho que propensão de churn, por exemplo, que eu acho que é um assunto que me interessa muito, a questão de clusterização versus segmentação, qual que é a diferença de clusterizar e segmentar clientes. Então, acho que tem bastante assunto aqui para a gente trocar de ideia, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas se vocês tiverem, obviamente, e eu fico à disposição. Nossos contatos estão aqui a gente vai deixar o nosso contato sempre na descrição, etc. Então, ficamos à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau.